Fala Popzones! Hoje a gente vai direto pro lado sombrio dos desenhos animados. Sabe aquele traço colorido e divertido da sua infância? Pois é, esquece, porque tem personagem que por trás do visual fofinho ou carismático esconde uma mente completamente insana. E é por isso que eu preparei essa lista com os 10 personagens mais psicopatas dos desenhos animados. Só que aqui vai ser diferente. Eu vou do menos pior até o mais perturbador de todos. É uma contagem decrescente do caramba, esse cara é meio doido, até o ok, esse aqui precisa de camisa de força urgentemente. Então já se prepara e bora começar. Vamos abrir a lista com ele, o limão que grita mais alto do que qualquer banda de heavy metal ao vivo. O Conde de Lemongrab é aquele tipo de personagem que na primeira vez que aparece, você até acha engraçado, mas depois percebe que tem alguma coisa muito errada ali. Ele não mata ninguém, não sai destruindo cidades, mas o jeito dele já é suficiente para mexer com o psicológico de qualquer um. Criado pela princesa Jujuba como uma espécie de governante, o Conde é paranoico autoritário e completamente instável. Ele governa usando o medo, os gritos histéricos e uma completa incapacidade de se relacionar com outras pessoas. A cada vez que ele solta um parece que o universo vai colapsar. E não é só um bordão, é um grito que atravessa a alma, que dá vontade de sair correndo da sala e desligar a TV. O mais curioso é que Lemongrab é uma metáfora bizarra do que acontece quando alguém tenta brincar de Deus e cria vida sem pensar nas consequências. O resultado? Um psicopata cítrico, com traços infantis e uma instabilidade emocional que assusta mais do que qualquer vilão com superpoderes. Ele abre a lista porque, apesar de ser insano, Lemongrab ainda fica mais no lado cômico e perturbador do que no lado destrutivo, mas já dá um belo aquecimento pro que vem pela frente. Agora vamos para um universo futurista e cheio de maluquice, Futurama. E dentro desse caos, existe um personagem que consegue ser perturbador até para um mundo cheio de robôs, mutantes e alienígenas. Roberto não tem grandes planos, ele não quer dominar o mundo, ele simplesmente existe para espalhar o caos. É um robô que anda por aí com uma faca na mão e um sorriso completamente psicótico no rosto. O que deixa ele ainda mais assustador é justamente a falta de lógica. Ele assalta bancos não porque precisa de dinheiro, mas porque gosta da adrenalina. Ele ameaça pessoas sem motivo aparente. Ele é a personificação do caos aleatório. E olha que estamos falando de Futurama, um universo onde já vimos de tudo. Robôs beberrões, alienígenas com tentáculos e até gente congelada por 1000 anos. E ainda assim, Roberto se destaca como alguém que realmente dá medo. O detalhe mais perturbador, até os outros robôs têm medo dele. Isso já diz tudo. Se até máquinas, que teoricamente não deveriam sentir medo, ficam desconfortáveis na presença dele, é porque a psicopatia aqui é séria. Hora de falar de um dos vilões mais icônicos e, ao mesmo tempo, mais perturbadores da nossa infância. Him, ou simplesmente ele, de As Meninas Superpoderosas. Se você cresceu assistindo Cartoon Network nos anos 2000, provavelmente lembra desse vilão. Um ser demoníaco, com voz andrógena, um visual que mistura drag queen, diabo e pesadelo surreal. Só de aparecer na tela, já causava um desconforto enorme. Mas não é só a aparência. Ele é manipulador, maquiavélico e adora brincar com a mente das pessoas. Diferente de outros vilões que partem pra pancadaria, ele prefere mexer no psicológico, fazer você duvidar de si mesmo, destruir sua confiança e se divertir enquanto assiste você desmoronar. O mais bizarro é a teatralidade. Ele fala com aquele tom doce, quase carinhoso, mas em segundos muda pra uma voz demoníaca que arrepia até quem tá assistindo de longe. Não as destruiu mesmo, não é, gata? Como pode deixar as meninas superpoderosas te humilharem desse jeito? Sua coisinha. É um contraste tão forte que deixa qualquer criança e adulto desconfortável, e é por isso que ele tá nessa lista. Ele não precisa de violência explícita para ser perturbador. Ele é a definição de psicopatia teatralizada. Alguém que manipula, se diverte com a dor alheia e ainda consegue ser carismático. Ai, que delícia! Qual é o prêmio, amiga? Agora sim, vamos falar de um dos maiores psicopatas em miniatura da história da TV, Eric Cartman. Quem vê de fora pode pensar, ele é só uma criança mimada. Mas quem já assistiu South Park sabe que Cartman é muito mais do que isso. Ele é egoísta, cruel e absolutamente sem noção de limites. Quer exemplos? Teve um episódio em que ele literalmente transformou um rival em chile. Sim, ele fez as pessoas comerem carne humana sem piscar, e ainda achou tudo engraçado. E o pior de tudo é que ele nunca sente culpa
culpa. Pelo contrário, ele sempre acha que está certo. Ele cria planos absurdos, cruéis e completamente fora da realidade, mas defende todos eles como se fossem ideias brilhantes. Cartman é o retrato perfeito do ego sem freio, e o mais perturbador é que por trás das piadas e da roupinha de frio, existe uma mente psicopata que já fez coisas que deixariam até vilões adultos desconfortáveis. Chegou a hora de falar dela, Mandy, a garota que nunca sorri. Mandy é uma das personagens mais frias já criadas em uma animação infantil. Ela não precisa levantar a voz, não precisa fazer escândalo. Só com um olhar, ela controla tudo ao seu redor. Até o ceifador, sim, a própria morte, obedece a Mandy sem questionar. Isso já é assustador o suficiente, mas vai além. Mandy não demonstra medo. Não importa a situação, não importa o monstro ou a ameaça, ela permanece implacável. É como se tivesse nascido sem a capacidade de sentir emoções humanas. Apesar de ser só uma criança, o nível de manipulação e crueldade dela é digno de vilão profissional. O que torna Mandy ainda mais perturbadora é a calma com que ela faz tudo. Sem gritos, sem explosões, sem drama. Ela simplesmente decide, e o mundo obedece. Agora vamos para Springfield falar de um dos vilões mais carismáticos e ao mesmo tempo mais perigosos dos desenhos animados, Sideshow Bob. De cabelo desgrenhado, voz refinada e um gosto peculiar por ópera, Bob parece, à primeira vista, apenas excêntrico, mas por trás desse charme existe uma mente obcecada e psicótica. Sua maior obsessão, Bart Simpson. Ele já passou episódios inteiros planejando formas de acabar com o garoto. De facadas a planos mirabolantes, Sideshow Bob já tentou de tudo, e o mais perturbador é que mesmo quando falha, e ele falha muito, ele continua voltando, sempre com uma nova ideia, sempre com a mesma fixação doentia. Sideshow Bob é o clássico psicopata carismático, inteligente, manipulador, engraçado até certo ponto, mas sempre com aquele olhar que deixa claro que ele faria qualquer coisa pela própria obsessão. Entrando no top 4, temos uma das vilãs mais fascinantes e assustadoras do mundo das animações, Azula, de Avatar: A Lenda de Aang. Azula é a prova viva de que genialidade e insanidade podem caminhar juntas. Filha do Senhor do Fogo, ela cresceu cercada de poder, expectativa e pressão. Isso moldou uma mente brilhante, mas completamente desequilibrada. Ela é manipuladora, controladora e estrategista como poucos. Consegue dobrar até os amigos para fazer o que ela quer. E quando entra em cena, com aquelas chamas azuis refletindo sua frieza, a sensação é sempre a mesma, tensão absoluta. O mais marcante, porém, é a queda dela. Ver Azula desmoronando psicologicamente, perdendo o controle e mergulhando na própria loucura é um dos momentos mais intensos da série. Azula não é só uma vilã poderosa, ela é um estudo sobre como a mente pode ser a maior arma e também a maior fraqueza. Agora vamos falar de um vilão que nunca precisou de gritos ou explosões para assustar, Slade. Slade é um mestre da manipulação. Ele não precisa correr atrás dos heróis, porque já sabe exatamente como mexer com eles, principalmente com o Robin. A relação entre os dois é quase como um jogo de xadrez, onde Slade sempre parece estar 3 passos à frente. Ele não é apenas forte fisicamente, sua maior arma é a mente. Ele controla o psicológico dos inimigos, cria dúvidas, planta medos e assiste enquanto os heróis se destroem por dentro. Slade representa aquele tipo de psicopata frio, calculista, que nunca se apressa. Ele observa, planeja, manipula, e é justamente isso que o torna tão assustador, a calma, a certeza de que no final ele sempre vai ganhar. Se você já achava o Venom assustador, se prepare. O Carnificina é o Venom sem qualquer tipo de freio moral. Cletus Kasady já era um psicopata cruel e sanguinário antes de se unir ao simbionte, mas depois da fusão, ele se transformou numa verdadeira máquina de destruição. Carnificina não tem código de honra, não tem limites, não tem objetivo maior. Ele quer sangue, ele quer dor, ele quer gritos. Tudo isso simplesmente porque gosta. Ver um vilão desse nível em uma animação dos anos 90 foi algo que realmente marcou. Até hoje, Carnificina é lembrado como um dos personagens mais perturbadores e violentos que já apareceram em desenhos animados. E no topo da lista, o rei absoluto da psicopatia animada, o Coringa. Não tem como ser diferente. O Coringa, especialmente nas animações do Batman, é a representação perfeita do caos. Ele não precisa de motivo pra nada. Ele não precisa de justificativa. Ele faz o que faz simplesmente porque sim. Ele ri enquanto causa destruição, transforma sofrimento em piada e mantém uma relação doentia com o Batman que é ao mesmo tempo perturbadora e fascinante. O mais assustador do Coringa é justamente a falta de lógica. Ele não quer dominar o mundo,
não quer dinheiro, não quer poder, ele só quer ver tudo desmoronar, e isso o torna completamente imprevisível. Nenhum outro vilão consegue misturar tanto carisma e terror, e é por isso que quando falamos de psicopatas animados, não existe outro nome possível para o primeiro lugar. E aí, Popzones, sobreviveu à lista ou vai precisar dormir de luz acesa hoje? Esses personagens são a prova de que os desenhos animados não são só diversão e fofura. Muitas vezes, eles escondem figuras perturbadoras, que mexem com a nossa cabeça muito mais do que a gente percebe quando é criança. Agora me conta, qual desses personagens você acha que é o mais psicopata de todos? E será que eu esqueci algum nome que merecia entrar nessa lista? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!